pessoal, eu vou tentar organizar o vídeo para que fique melhor, porque vocês não merecem o vídeo da forma que está aí. Então, vamos mais uma vez. Então, existem 3 tipos de texto, né, gente? Texto narrativo. Os textos narrativos são aqueles que narram uma história, seja verídica ou de ficção. Os textos descritivos, que são textos que descrevem coisas ou pessoas, mostrando assim suas características físicas ou psicológicas. E há os textos dissertativos, que são aqueles que têm como característica a argumentação, a defesa de um ponto de vista, a exposição do posicionamento do escritor em relação a alguns assuntos. São exemplos: carta argumentativa, artigo de opinião e resenha crítica. Vamos à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ele começa com uma introdução. A introdução é o primeiro parágrafo do texto e ele tem entre 1 e 4 frases. Essas frases elas devem resumir, apresentar e resumir aquilo que vocês vão falar durante todo o texto. Para facilitar a organização das ideias, para direcionar vocês na produção de uma introdução, é aconselhável que foquem nessa pergunta aqui. O que eu penso sobre isso? Vocês vão analisar o que é que vocês pensam sobre o assunto, sobre o qual vocês têm que refletir para fazer a dissertação e aí resumir em poucas palavras, né, de modo que vocês não ultrapassem essas 4 frases. Esse parágrafo em vermelho aí é um exemplo, né? Já que tínhamos que falar sobre o Covid-19, a pandemia que ele provocou, e tínhamos que responder se o Brasil está ou não preparado para a pandemia e como nós brasileiros podemos ajudar a diminuir a propagação do vírus. Eis aí um resumo do que eu acredito ser toda essa situação. O Covid se tornou o grande desafio da humanidade no ano de 2020. Pronto, essa foi a introdução que eu criei. Ela é o resumo do que eu penso, que o Covid-19 é um desafio, ou melhor, é o grande desafio que a humanidade tem nesse início de ano. Então, agora que eu fiz essa introdução, essa apresentação do que é o meu pensamento, eu vou para a segunda parte do texto, que é o desenvolvimento. É a parte em que o escritor do texto deve defender o seu posicionamento, explicando o que foi afirmado na introdução. Já que aqui eu afirmei que o Covid-19 se tornou o grande desafio da humanidade no ano 2020, agora meu desenvolvimento obrigatoriamente tem que explicar essa afirmação. Tem que ser toda em cima da minha introdução. Tem que servir para explicar detalhadamente esse resumo que eu fiz anteriormente. Para facilitar a organização das minhas ideias, eu posso focar nesses questionamentos aqui. Quais as causas disso? Quais as consequências disso? Como isso acontece? E de que forma posso realizar isso? Então, vejam, o texto completo o desenvolvimento completo de epidemia iniciada na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, a mutação de coronavírus, o Covid-19, tem se propagado pelo mundo. Nesse mês de março, no dia 11, a epidemia passou a ser classificada como pandemia, o que representa a infestação global do transmissor da síndrome respiratória aguda grave, doença que pode causar morte em pessoas idosas ou com problemas crônicos de saúde.
como a contaminação pelo Covid-19 se dá através do contato entre as pessoas e objetos contaminados, é fácil se tornar um propagador do vírus e transmiti-lo para as pessoas próximas, inclusive as mais vulneráveis. É no cotidiano, nas práticas das atividades diárias, que as pessoas estão pegando esse agente patológico. É por isso que evitar a contaminação do vírus se torna um desafio, pois, para evitá-la, temos que mudar nossas rotinas e nossa maneira de conviver. Olhe, notem que aqui eu respondi algumas dessas perguntas, né? Como, por exemplo, como acontece isso? Veja, na minha introdução, eu disse que o Covid-19 se tornou o grande desafio da humanidade no ano 2020. Aqui eu explico como se dá esse desafio para nós. Veja aqui no terceiro parágrafo desse desenvolvimento, já no finalzinho, ó. Aliás, vamos para o início. Como a contaminação pelo Covid-19 se dá através do contato entre as pessoas e os objetos contaminados, é fácil se tornar um portador do vírus e transmiti-lo para as pessoas próximas, inclusive as mais vulneráveis. E no cotidiano, nas práticas das atividades diárias, que as pessoas estão pegando esse agente patológico. Ou seja, eu estou explicando como é que é difícil evitar esse vírus, porque é no dia a dia que a gente passa esse agente patológico de uma pessoa para outra. Então, aí eu estou apresentando a dificuldade, estou apresentando já o desafio, que é evitar esse contato. No último parágrafo dessa seção, vocês têm outra explicação de como isso acontece. Ó. É por isso que evitar a contaminação do vírus se torna um desafio, pois para evitá-lo, temos que mudar nossas rotinas e nossa maneira de conviver. Aliás, isso daqui explica de que forma posso realizar isso, de que forma posso vencer esse desafio, né? Evitando o contato, mudando a rotina, é que eu vou vencer esse desafio, né? Já a conclusão, gente, é um fechamento do texto. Para eu fazer a minha conclusão, eu posso focar na seguinte pergunta: que lição eu posso tirar disso? Vocês viram que o Covid-19 é o grande desafio do ano 2020. Vocês já entenderam por que é um desafio? Como eu posso vencer esse desafio? Agora, que lição tirar disso? Que lição tirar disso? Vamos encerrar o assunto fazendo uma reflexão, tirando alguma coisa de proveitosa de toda essa problemática. Então, temos aí o seguinte: portanto, temos que seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde e tentar nos adequar à nova realidade, pois somos nós o veículo para que o vírus se espalhe pelo mundo todo. Então, essa é a lição que podemos tirar de tudo isso, né? Temos que nos adequar a uma nova realidade, temos que aprender a viver de uma nova forma e temos que prestar atenção ao que as autoridades de saúde dizem, né? Nesse caso aí, a autoridade máxima, a Organização Mundial da Saúde. Pois somos nós o veículo para que o vírus se espalhe pelo mundo todo. E
quem sabe, gente, depois que a gente passar por essa pandemia, a gente possa estar mais preparado para situações desse tipo, né? Quem sabe depois dessa experiência, o mundo inteiro esteja mais alerta, esteja mais prevenido para evitar situações como essa no futuro, né? De todas as coisas a gente sempre tira uma lição. Aquilo que não nos traz benefício nos traz pelo menos uma lição. Então, recapitulando aqui, gente, olha, uma redação ela tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução eu faço um resumo em poucas palavras do que seja a minha opinião sobre sobre um determinado assunto. No desenvolvimento eu vou explicar detalhadamente o que é que eu penso e na conclusão eu vou fazer um fechamento. É como se fosse um outro resumo que demonstra que aproveitamento eu posso tirar de tudo que já foi exposto, certo? Qual é o ensinamento que tudo que foi exposto nos traz, certo? Então, veja, esse é o texto completo que eu montei com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é o primeiro parágrafo, 1, 2, 3 parágrafos para o desenvolvimento e mais um parágrafo para a conclusão. Uma redação ela não tem que ser um texto muito comprido. Na verdade, em bancas examinadoras como o Enem, por exemplo, são solicitadas apenas 30 linhas, tá? No máximo 30 linhas. Então, se você passa para a 31ª linha, você já está cometendo uma infração para a banca avaliadora. Você já vai perder ponto por isso, tá? Não tem que ser um texto grande, você não tem que se preocupar em utilizar palavras muito sofisticadas, você tem que se preocupar em fazer sentido e construir um texto organizado em todo sentido. Ele tem que ter uma aparência organizada, você não pode desrespeitar as margens da folha, escrever muito nos cantos, terminar uma linha em um determinado ponto e a segunda linha você já seguir um pouco mais adiante. Você tem que utilizar uma métrica, ou seja, você tem que medir onde começa seu texto e onde finaliza, respeitar aquela distanciazinha do início do parágrafo e não cometer muita repetição. Existe um mecanismo que vocês vão estudar daqui a pouco, que é a coesão textual, que se refere aos mecanismos da língua que permitem que a gente se refira ao mesmo termo várias vezes num texto sem ser repetitivo. Nesse texto aqui, por exemplo, veja que para se tratar do coronavírus, eu comecei chamando ele de Covid-19, né? É esse o nome científico dele, né? Covid-19. Mais para frente, em vez de chamá-lo de Covid-19, deixa eu encontrar aqui onde foi que eu coloquei uma expressão que substitui. Sim, no finalzinho do 4º parágrafo aí, eu chamei ele de agente patológico. Por que eu chamei de agente patológico? Essa palavra tem exatamente o mesmo significado de coronavírus? Não exatamente o mesmo significado, mas está associado. Ele é um dos agentes, ele é um entre muitos agentes patológicos, ou seja, é um ser que causa doença. Patológico se refere à doença, né? Tudo que é patológico é doentio. Então, ele é uma criatura que causa doença. Então, ele é um agente patológico.
Então, para não repetir tanto o termo Covid-19, eu utilizei aí essa expressão. Eu poderia também mencioná-lo em algumas frases como ele, o coronavírus, né? E existem algumas palavras que podemos utilizar como mecanismos de coesão para não sermos repetitivos. Esse mecanismo eu ainda não expliquei em detalhes para vocês, mas será o nosso próximo assunto, tá certo? Então, gente, eu só quero que vocês entendam o que é uma redação, porque algumas pessoas entenderam como se tivessem que fazer uma pesquisa na internet e copiar no caderno. Mas não é isso. Vocês têm que escrever um texto inédito. É uma produção autêntica que eu quero. É algo produzido por vocês, não retirado de um outro lugar e copiado no caderno. Eu quero que vocês reflitam e escrevam, tá? Outro detalhe importante de uma redação é que você está dando sua opinião, mas não é por isso que você vai utilizar expressões como eu acho, eu creio, eu penso, eu acredito. Você não vai utilizar o pronome eu em momento nenhum, tá? Você não vai usar a primeira pessoa do discurso em momento nenhum. Você não precisa dizer que é você quem pensa, você quem está falando, eu vou saber que é você, tá? O texto, ele é científico. Esse tipo de texto, ele é científico. Ele pede uma formalidade e pede um distanciamento da pessoalidade. Você não está aqui para demonstrar sentimentos, mas você está para argumentar com base em pesquisa, com base em estudos científicos, com base no que você ouviu de especialistas. Então, você tem um distanciamento emocional com o texto, tá? O que tem ali é fruto de uma reflexão consciente e não permite que você utilize frases desse tipo. Eu acho, eu creio, eu penso, tá? Então, quem já produziu, dê uma olhada no seu texto e veja se está de acordo com essas regras aqui expostas. Se não estiver, dê uma corrigida, dê uma revisada e coloque nas normas que eu dei para vocês aqui agora, tá? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, tá? Estou disponível para tirar dúvidas. E boa produção para vocês, tá? Boa noite e até mais.